Alô, bom dia, oh, como vão vocês? Um olhar bem amigo, um claro sorriso e um grande abração. É isso aí, terceirão, galera, não esqueçam, paz, amor, alegria, felicidade, tem que brilhar no coração de vocês, tudo isso, sentimentos bons, embora a gente esteja passando por tantas dificuldades no nosso país, né? Mas com bastante esperança a gente vai superar tudo, nada tem de ruim que não possa, não digo piorar, não, melhorar, por favor, né? Então, gente, essas aulas que nós estamos vendo agora, nós já estamos na apostila 3, e são as propriedades periódicas que eu já comecei na aula anterior, no dia anterior lá que nós tivemos aula. E essas propriedades periódicas, pessoal, são importantes, cai bastante no vestibular, então não deixem de saber essas propriedades periódicas. Inclusive vou enviar para vocês alguns exercícios todos de vestibular. O seguinte, meus queridos, para que vocês não tenham já tanta coisa que vocês têm que gravar na cabecinha, essas propriedades periódicas são, procurem gravar assim os elementos, o ponto de referência, o elemento que tem maior isso, maior aquilo, onde é que estão concentrados, quem também tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Grave quais são esses elementos, uma tabelinha hipotética aqui na cabecinha, que daí fica mais fácil, tá? Você decorar, daí cresce da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Procure localizar o elemento que tem maior aquilo que nós vamos ver aqui, maior dessas propriedades. Então, na aula passada, nós falamos sobre o raio atômico, tá? Raio atômico. E vimos que o elemento que tem maior raio atômico é o frâncio, um elemento da família 1A, metal alcalino. Se eu sei que é o frâncio, eu já sei, né, que o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Pronto, é o frâncio e acabou. A outra propriedade periódica que nós já tínhamos visto seria o potencial de ionização ou energia de ionização, que seria a energia em eletrovolts gasta para retirar o elétron da camada de valência de um átomo gasoso isolado no estado fundamental, transformando-o num cátion gasoso. É claro que se um elemento perde elétrons, ele se transforma num cátion. Isso não é nenhuma novidade para vocês, né? Então, você aqui também vocês conhecem um pouco de química, vocês já tiveram 3 anos de química, então vocês sabem quais são os elementos que têm tendência a doar elétrons. Eu tenho elétrons pra te doar, pois sou metal, tenho que dar. Você sabe que os metais têm tendência a doar elétrons, né? Então é evidente que se o metal tem tendência a doar elétrons, é porque, embora eu gaste energia para arrancar o elétron da camada de valência dele, eu vou gastar menos energia. Porque ele quer doar elétrons, ele precisa doar elétrons para ficar estável. Então, sabendo disso, eu sei que o potencial de ionização ou a energia de ionização vai aumentar para o lado dos metais, para os não metais. E que o ponto que apresenta, o elemento que apresenta maior potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar o elétron da camada de valência desse átomo, só poderia ser o nosso amigo hélio. O hélio, para começar, é um gás nobre. Está estável, com 2 elétrons na sua camada K. Tendo 2 elétrons, está muito próximo ao núcleo, então sofre a atração dos prótons do núcleo sobre seus elétrons. Portanto, o hélio é o cara que vai apresentar maior potencial de ionização. Eu vou gastar mais energia para tirar alguma coisa que o cara não quer dar. Não quero dar. Se ele não quer dar, ele vai fazer toda a força para não deixar tirar. Então é evidente que o hélio a gente vai gastar maior, então é maior o potencial de ionização, que cresce então da esquerda para a direita e de baixo para cima. Gravem que é o hélio. E isso já está até na nossa cabeça. Claro que os metais vão ter menor potencial de ionização, né? E hoje nós vamos ver agora as outras propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica que a gente vai ver é afinidade eletrônica. O que lembra afinidade? Putz, eu tô afim de
de alguma coisa. Eu quero aquilo. Afinidade eletrônica. E quando você quer alguma coisa, você consegue, o que você faz? Você fica alegre, você libera energia, né? Putz, que legal, consegui, né? Então, a afinidade eletrônica seria energia, variação de energia, mas vamos dizer energia liberada quando um elétron gasoso, no seu estado fundamental, isolado no estado fundamental, recebe um elétron, né? Recebe elétron, então fica feliz ao receber elétrons. Então, esta afinidade eletrônica seria energia liberada quando um elétron, quando um átomo no estado gasoso, no seu estado fundamental, neutro, isolado, recebe um elétron se transformando num ânion, certo? Então, isso chama-se afinidade eletrônica. E pelo conhecimento que vocês devem ter de química já, quem é que tem maior afinidade eletrônica? Por favor, vamos deixar de fora aqui quem? Os gases nobres, que não têm nenhuma afinidade eletrônica. Eles não são nem afim de doar e nem de receber, por isso mesmo eles são os nobres da tabela periódica. Não estou nem aí com os outros, eles já são estáveis, né? Então, quem tem maior afinidade eletrônica seriam os quem? Os não metais, em especial os elementos da família 7A ou da família 17, que são os halogênios, né? Principalmente nesse caso, gente, o cloro, tá? O cloro é o elemento que tem maior afinidade eletrônica. Por que não é o flúor? Porque o flúor é um átomo de raio atômico pequeno e isso vai influir na afinidade eletrônica de um elemento, tá? Então, o cloro, mas o flúor também tem bastante afinidade eletrônica, mas o que tem maior afinidade eletrônica, no caso, é o cloro, tá? Então, aumentaria para onde a afinidade eletrônica? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Gravem aqui, pode gravar o flúor, o cloro, os elementos da família 7A aqui, mais para cima, né? Os mais para baixo tem menos um pouco. Então, não estou falando todos eles, estou falando principalmente do que tem maior afinidade eletrônica. Que a gente representa assim. Vamos dizer que tem um elemento aqui, tá? O elementinho no seu estado neutro, fundamental, no estado gasoso. Ele vai receber um elétron, e se ele receber esse elétron, ele vai se transformar num ânion mononegativo e irá ser liberada uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia liberada é que nós vamos chamar de afinidade eletrônica. Afim de ganhar elétrons, são os caras que liberam maior quantidade de energia, tá? Muito bem. Depois de afinidade eletrônica, a gente vai ver outra propriedade periódica, que seria a eletronegatividade. A eletronegatividade, nossa, a gente já falou isso lá na 9ª série, eletronegatividade. Depois não sei como é que vocês trabalharam com isso, mas devem ter trabalhado já. Eletronegatividade, gente, é a tendência de um átomo em atrair elétrons numa ligação química. Principalmente a gente vê isso numa ligação covalente, né? Vamos dizer que eu tenho... O que é uma ligação covalente? Quando existe compartilhamento de elétrons. Digamos aqui que eu tenho o hidrogeninho, que tem apenas um elétron na sua camada de valência. O cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, pois ele é um halogênio pertencente à família 7A. E como nenhum pode dar para o outro, os dois estão querendo receber elétrons, o que pode acontecer com eles é uma ligação covalente, onde ocorre o compartilhamento de elétrons. O que é teu é meu, cara, o que é teu é meu, o que é meu é teu. Um negócio de, vamos fazer aí uma sociedade, né? Só que essa sociedade não é tão igualitária que não. Por quê? Porque o cloro tem uma tendência maior para atrair os elétrons desta ligação química. Portanto, ela é elemento eletronegativo. Então, eletronegatividade é a tendência de um átomo de atrair elétrons numa ligação covalente. Então, vejam bem aqui, gente.
Nós já sabemos, se vocês já assistiram às aulas anteriores, se assistiram com carinho, viram que hoje nós consideramos o elétron como, além de partícula, o princípio da dualidade, né, de de Broglie, que o elétron, além de partícula, ele também é uma nuvem eletrônica, ele se espalha. Então, essa nuvem eletrônica do hidrogênio, do elétron do hidrogênio, se desloca mais para o lado do elemento mais eletronegativo, que no caso é o cloro. Então, quando eles estão juntos fazendo a ligação, é aquela história. Poxa, você está junto com alguém, então, meu bem para cá, meu bem para lá. Portanto, se romper esta relação, como é que fica? Meus bens, né? Meus bens. Aí o cloro vai pegar os bens dele do hidrogênio junto. Azar do hidrogênio vai virar um próton, só ele sozinho. Um próton hidrogênio. Devido ao cloro ter maior eletronegatividade. Então essa é aquela historinha, né, gente? Tão legal. Lembra da musiquinha? Não sei se vocês lembram daquela musiquinha que nós cantávamos lá na 8ª série. Quando o cloro vem passando, tão gasoso, esverdeadinho, faz os elétrons suspirar, uau! Quando ele passa, os elétrons perdem a calma, pulam, gritam, se agitam e comentam, cloro é demais, ele é demais, e eu vou atrás. Lembra dessa musiquinha? Eu não lembro mais, né? Nem sei se cantei isso aí na 9ª série, porque eu cantava quando nós dávamos, então, ligações químicas, né? Mas vamos lá. Então, a eletronegatividade, os elementos mais eletronegativos, é bom saber. Isso eu tenho certeza que eu passei para vocês, que era aquela fila de eletronegatividade dos metais, que eram quem? Fui ontem no clube, briguei com o Ivo, o Ivan, que saiu correndo pelado. É a nossa listinha de eletronegatividade. Mas por que eu tenho que ser isso? Vai ser importante, tá, gente? Vai ser importante para ver quem vai ficar com os elétrons quando um estiver ligado com o outro. Sempre quem vai ganhar os elétrons ou vai receber os elétrons, querendo ou não, aqueles que têm maior eletronegatividade. Então, no caso, seria quem que é F? Flúor, oxigênio, em segundo lugar, nitrogênio, cloro. O nitrogênio e o cloro têm uma eletronegatividade muito próxima. Bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e, finalmente, o hidrogênio. Como é que é macetinho mesmo? Fui ontem no clube, briguei com o Ivo, que saiu correndo, pelado. A briga foi tão forte que, de certo, eu tirei a roupa do coitadinho do Ivo, né? Então, eletronegatividade é isso, gente. Para onde aumenta, então, a eletronegatividade? A eletronegatividade aumenta para quem? Quem são os mais eletronegativos? Tire os gases nobres, tá? Gás nobre não entra aqui. Não entra nem aqui, nem aqui. Eletronegatividade maior estaria aqui o flúor. É o cara mais eletronegativo. Fui ontem no clube, né? Então, aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Lembre, qual o cara mais eletronegativo? Flúor. Qual é o cara que tem maior afinidade eletrônica? Pode colocar o flúor também lá na família, é o cloro, mas o flúor, está perto do flúor, né? Quem tem maior potencial de ionização é hélio. Tem que gravar o cara que tem, o cara que tem maior aquela propriedade, daí você grava as sequências, né? Tem que saber o que é também, porque é importante, tá? Eletronegatividade. Bem, aí eu vou falar em eletropositividade. É lógico que eletropositividade vai ser o contrário, né, gente? Eletronegatividade vai ser o contrário. Vai ser para onde a eletropositividade? Vai crescer de lá para cá e de cima para baixo. O cara mais eletropositivo, o cara que mais tem tendência a perder elétrons, por ser um átomo grandão, tem um grande raio atômico, então os seus elétrons da camada de valência estão lá bem longe do núcleo, da atração dos prótons sobre seus elétrons. Então, beleza, o flúor tem uma grande eletropositividade, tendência a ficar positivo, né? Ou seja, de ganhar elétrons, de ganhar não, perdão, de perder elétrons, certo? Então, vamos ver lá, de novo. Quem é que tem maior raio atômico? O Franz. Quem é que tem maior potencial de ionização, mais difícil de tirar elétrons? O hélio. Quem é que gosta mais de doar elétrons? Tem maior afinidade eletrônica?
O cloro, quem que tem maior eletronegatividade, que é a tendência a atrair elétrons numa ligação química? O flúor. Quem é que tem maior eletropositividade? Eletropositividade aqui, no caso, né? Eletropositividade vai ser o frâncio, por ser grandão e por ser um metal que gosta de doar elétrons. Se tem um elétron na camada de valência, tendência a perder esse elétron, tá? Então vamos ver agora as outras funções que a gente vai ter que aprender. Densidade, gente, densidade. O que é densidade? Nossa, a gente aprende densidade em tudo, né? Densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume que a substância ocupa, né? Então, densidade é igual a massa em gramas, quilogramas, pelo volume em ml ou em centímetro cúbico, né? ml. E elementos densos, vejam bem, denso. Isso daí, o que é uma coisa densa? É quando ela tem bastante massa em pequeno volume. Por exemplo, quanto menor o volume, mais massa, mais densa a substância é. Então, dentre os elementos químicos, né, da tabela periódica, o elemento que apresenta maior densidade está localizado bem no centro da tabela, que é o ósmio. O ósmio, que, se não me engano, tem uma densidade de 22,7 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que em cada centímetro cúbico tem-se 22 gramas de ósmio, sendo então o elemento mais denso. Como também é denso o ósmio, o irídio e a platina, que estão bem aqui no ósmio, irídio e platina. Se vocês olharem aqui na tabela periódica, não tem a tabela periódica aqui, né? O ósmio, ó, veja lá se dá pra ver. Ósmio e o irídio e a platina são elementos muito densos, tá? Por exemplo, ó, densidade é super importante. Já ouviram falar de ouro de tolos, né? O ouro de tolos é o sulfeto de ferro, disulfeto de ferro, que é pirita. Então, ele tem uma semelhança muito grande em estado bruto com o ouro. Como é que os caras distinguiam o sulfeto de ferro, que é a pirita, pirita também é chamado, e do ouro? Pela densidade. O ouro é bastante denso. O ouro tem uma densidade de cerca de 19,3 gramas por centímetro cúbico, enquanto a pirita tem uma densidade de aproximadamente 5 gramas por centímetro cúbico. Então, nisso já dá para perceber bem a diferença entre um e outro, aquele que é valioso e aquele coitadinho que é bonitinho até de se enxergar, mas que não chega nem perto do ouro, é lógico, né, gente? Então, vamos lá. Densidade. Então, para onde que aumenta a densidade? Como é o ósmio o elemento mais denso, então a densidade aumenta de baixo, melhor, eu sempre falo errado, de cima para baixo e das extremidades para o centro. Então a densidade maior é o ósmio, irídio e a platina. São considerados, quanto à sua densidade, metais leves. O lítio, o sódio, o potássio são um pouco densos, são considerados metais leves. E os metais pesados são aqueles que estão lá nos elementos de transição, o ferro, o cromo, o cobalto, e esses aqui também são metais, né? Então são chamados os metais pesados, o mercúrio é um metal pesado, certo? Então isso é bem fácil. Então, densidade é assim que vai variar. Lembrem do cara que é mais denso, que é o ósmio, irídio e platina, está bem no centro da tabela periódica. E falando de densidade, nós vamos falar de volume atômico, porque para onde aumenta e diminui o volume atômico é o contrário da densidade. Volume atômico. O que é o volume atômico? O volume atômico é o volume ocupado por um mol de átomos, né? Um mol. O que é um mol? Um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23, é aquele número de Avogadro lá. Então, 6,02 ou 602 sextilhões de átomos vão ocupar um determinado volume, que nós chamamos de volume atômico, que pode ter até uma razão entre a massa e a densidade do elemento, né? Então, o volume atômico, vamos colocar aqui, ó, né, uma tabelinha hipotética aqui, onde o volume atômico vai aumentar. Então, ao contrário, não é bem ao contrário, porque
Na verdade, ele vai aumentar para baixo, aqui o volume atômico, aqui o contrário é apenas no sentido do centro para as extremidades, é que o volume atômico aumenta, tá? Então, o volume atômico é o que mesmo? O volume atômico é o volume ocupado por um mol de um elemento, né? Um elemento, as variações são assim, então, para baixo e das extremidades, do centro para as extremidades. Nós temos, então, o volume atômico. Eu vou aqui copiar, colar, não é colar, só quero ver bem a sequência, tá certo, mesmo não importa a sequência, importa que vocês saibam os principais aqui, né, as principais propriedades periódicas aqui, tá? Então, volume atômico, densidade, eletropositividade, eletronegatividade, que são os mais importantes, afinidade eletrônica, energia liberada quando um átomo recebe um elétron, potencial de ionização, energia gasta para tirar um elétron do elemento, né? No elemento, seu estado fundamental. Faltou nós falarmos aqui sobre ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é ponto de fusão, gente? Fusão, nós sabemos que quando uma substância está no estado sólido e passa para líquido, ela fundiu, né? Derreter, fundir. Bem, o que é ponto de fusão? Vocês devem ter aprendido até agora, acho que na aula, na Química E. Ponto de fusão é a temperatura constante na qual uma substância pura passa de sólido para líquido, né? Quando é puro, nós podemos falar em ponto de fusão, ele tem que ficar fixo. Por exemplo, se... que aqui a gente está falando de elementos, né? Um elemento puro, ele vai ter, então, o seu ponto de fusão, a temperatura permanece constante até que ele torne-se de sólido, ele torne-se líquido. Ponto de ebulição é a temperatura constante na qual o elemento passa de líquido para o estado de vapor, né? Para o estado de vapor nós vamos ter, então, o ponto de ebulição, que é a temperatura constante, é muito importante. Falar só em ebulição é uma coisa. Ponto de ebulição, nós estamos falando de elementos puros, porque só eles é que tem pontos corretos, né? Naquela curva lá que vocês já estudaram. Bem, aqui é um pouco confuso, tá? Aqui é meio confuso, não é muito fácil de a gente gravar. Na família 1A, que são os metais alcalinos, e na família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, aumenta o ponto de ebulição de baixo para cima. O mesmo acontece na família 3A e na família 4A. Nas outras famílias aumenta de cima para baixo. E em qualquer ocasião, né, de cima para baixo, de baixo para cima, das extremidades para o centro. O cara que tem a maior ponto de fusão e ebulição é o W. Quem é o W? Onde é que tá o W? W e o resenha tá aqui, ó. Então, aqui, né? O W. Por que é W? Ele é o tungstênio. É até utilizado, ó, gente, em lampadazinhas. Eu tenho uma lampadazinha velha em casa. O tungstênio era usado nos filamentos dessas lampadazinhas aqui, que a gente não usa agora mais, é LED, né? Então, o tungstênio, justamente por ter esse ponto de fusão e de ebulição bem elevados. Mas por que W, né? Porque antigamente o tungstênio, o nome dele era wolfrânio. Depois mudou de wolfrânio para tungstênio. Aí o símbolo continuou sendo o mesmo, né? Mas é tungstênio hoje. Tem o maior ponto de fusão e de ebulição. Aí é meio chatinho por causa dessas variações assim meio anômalas do que a gente tem visto até agora, né? Para cima, família 1A e 2A, família 1A, 2A, 3A, 4A, o resto tudo para baixo, e das extremidades para o centro. Tungstênio, maior ponto de fusão e de ebulição. Aqui eu também queria reforçar para vocês o seguinte: de todos os elementos da tabela periódica, quais são aqueles que apresentam que são líquidos? Líquidos. Quem são líquidos? É facinho, né, gente? Quais são os elementos da tabela periódica que são líquidos? Então, é apenas o mercúrio, que é o único metal líquido, e o bromo, que é o único ametal ou não metal
líquido, certo? Só os dois. Quem são gases na tabela periódica? Gases, muito fácil. Gases são quem? Fui, de novo, ontem, no, isso aqui tá lembrando a tabela de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, não entra o bromo porque o bromo é líquido. Fui ontem no clube, lá estavam os gases nobres. Então aqui, gente, sabe, os únicos que são gases é o flúor, de elemento químico, né? Flúor, oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o hidrogênio e todos os gases nobres. Hélio nem argumentou, Creu, na Renata, né, gente? Então, aquele negócio lá dos gases nobres, né? Os demais elementos são todos sólidos. Então, a predominância dos elementos que existem na natureza, né, são sólidos, e mesmo os artificiais também. Com exceção desses aqui, não esqueçam, então, beleza? Então, para esta aula, gente, como vocês não gostam que tenha muita... Eu até marquei aqui uns exercícios, mas não são difíceis, né, gente? Vocês podem fazer tranquilo, porque é tudo teórico aqui. Então, por exemplo, exercício 9.1. A energia liberada quando o elétron é adicionado a um átomo neutro gasoso é chamado de... Então, energia liberada, eu fico feliz, eu libero energia quando eu tenho afinidade. Eu quero elétron, tenho afinidade por elétron, vou ficar feliz quando eu recebo um elétron, vou liberar energia. Então, seria a letrinha B, né? Outros, eu vou fazer 2 exercícios de cada um aqui, tá? 9.02. A maioria dos elementos químicos são metais. Comparando essas características de metais e de não metais situados no mesmo período da tabela periódica, mesmo período, né? Período são as linhas horizontais. Então, os metais estão aqui, os não metais. Comparando-se os metais aos não metais do mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que átomos de metais têm menores tamanhos? Não, né? O tamanho, o raio atômico aumenta. Qual que tem maior raio atômico? É o frâncio. Então, aumenta dos ametais para os metais. Aqui, direita ou esquerda? Da esquerda para a direita, né? Maior eletronegatividade? Não! Qual é o cara mais eletronegativo que é tendência em atrair elétrons numa ligação química? O flúor, o cloro, que são os halogênios, aqui é de cima, né? Os halogênios localizados mais em cima. Menor número de elétrons de valência? Sim, os metais. Não esquecer, hein, gente? Os metais tendem a doar elétrons, porque tem menos elétrons na camada de valência, né? Família 1A, 1 elétron. Família 2A, 2 elétrons. Os elementos de transição simples têm 1 ou 2 elétrons na camada de valência. E os elétrons de transição interna, será que eu falei errado? Aqui é externo simples. Interna são os lantanídeos e os actinídeos, apresentam todos 2 elétrons na camada de valência. Então, metais têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, tendendo a perder esses elétrons, tá? E se vocês tiverem dificuldade, por favor, me perguntem, tá? Eu estou disponível. Professora, não sei fazer tal exercício. Vou lá e digo para vocês, beleza? Beijo.